Se você está estudando para os concursos carreiras policiais e tem acompanhado nossas redes sociais, tem visto que nós estamos diariamente postando dicas e conteúdos, questões para te ajudar a estudar o conteúdo que você vai encontrar no dia da sua prova. Ontem nós postamos no Stories uma questão falando da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal. Muitas pessoas erraram a questão. Por isso eu venho aqui trazer um pouco desse conteúdo de forma rápida, mas com a didática que a gente sempre usa nos cursos, para que aqueles alunos que já têm a base consigam compreender e quem ainda não tem a base também consiga compreender. A Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, ela foi criada para gerenciar, criar um passo a passo da relação entre o Estado e o indivíduo que está cumprindo pena. Então, o indivíduo preso e o Estado têm como parâmetro para se relacionar à lei de execução penal. Essa legislação ela traz o direito do preso, o dever do preso, se o preso pode trabalhar, como que ele pode trabalhar, onde ele pode trabalhar, se ele pode sair, se não, assistências ao preso. É tudo regulamentado. O sistema progressivo, né, a progressão de regime, nosso cumprimento de pena, ele é dentro de um sistema progressivo. Né? O indivíduo preso vai conquistando a liberdade aos poucos, né, merecendo a liberdade. Em regra, vai para o fechado, semiaberto e aberto. Bom, então, essa legislação, a Lei 7.210, ela organiza todo o passo a passo na execução da pena. E essa legislação ela é dividida em títulos e os títulos divididos em capítulo. Então, cada assunto você vai ver ele de forma dividida dentro da legislação. O conteúdo que a gente postou ontem nos stories, né, da questão foi lá do título 7. Do título 7, o título trata dos incidentes de execução penal. Dos incidentes da execução da pena. Bom, o que seria uma incidência, os incidentes na execução da pena? Existem alguns institutos que a gente utiliza e vai utilizar em todos os processos de execução penal. Por exemplo, desde que a pena seja inicialmente cumprida no regime fechado ou semiaberto, todos esses processos vão ter o direito à progressão de regime. É um instituto, progressão de regime. Vai ter em todos os processos. Iniciou no fechado ou semiaberto, vai ter progressão de regime. Livramento condicional. Existe um cálculo e um requisito para se preencher. O indivíduo pode ganhar a liberdade e acabar de cumprir a sua pena em liberdade. Um livramento condicional. Isso não é incidente. Isso tem para todos os processos. Agora, existem alguns institutos que não vão aparecer em todas as execuções penais. Pode acontecer, mas não vai acontecer para todos. Então, essas situações que não está para todos os processos, mas pode aparecer para alguns, nós chamamos de incidentes da execução penal. Está lá no artigo 180 ao artigo 193 da Lei de Execução Penal. Lá nós temos a possibilidade de substituição da pena privativa, conversão da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direito, ou a pena restritiva de direitos se transformar em pena privativa de liberdade. Nós temos a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, em virtude de doença mental ou perturbação mental durante o cumprimento da pena. Nós temos lá a anistia, o indulto, a graça. E nós temos no artigo 185 o excesso na execução da pena e o desvio da execução da pena, que foi o tema da questão. O excesso, ele está carregado do conteúdo quantitativo. O excesso, eu não posso deixar que uma pessoa cumpra mais pena, fique no mais tempo do que aquele previsto na sua sentença. Quantitativo, quantidade, excesso na execução da pena. Se o indivíduo tinha que cumprir 3 anos e cumpriu 3 anos e meio, houve um excesso na execução da pena. O desvio já é carregado de qualidade, é qualitativo. Se durante a execução não houve a qualidade necessária, eu tenho o desvio na execução da pena. Se o indivíduo era para estar no regime semiaberto e está no regime mais gravoso, no fechado,
houve um prejuízo, está no inferior, houve um desvio na execução da pena. Se está numa cela insalubre, houve um desvio na execução da pena. Beleza? Tamo junto.